Amém, glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. Eu entrei, sentei ali e eu já senti que Deus, Ele está aqui, Ele já está movendo, Ele já está fazendo. Porque quando nós abrimos nosso coração e entregamos ao Senhor, nós entramos na casa, no templo, para adorar o Senhor. De coração aberto, o Senhor encontra lugar e o Senhor faz. Né? Então, eu senti que o Senhor, Ele já está fazendo no teu coração. E que eu peço ao Senhor, que o teu coração seja um coração quebrantado, mais um pouquinho. Que você possa abrir o teu coração, que você possa receber tudo que o Senhor tem para a tua vida. Hoje nós estamos na terça-feira, o culto da resposta. E o Senhor, Ele tem uma resposta para a sua vida. Amém? Você crê nisso? O Senhor tem uma resposta, porque o Senhor falou profundamente no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar muito mais ainda aqui nos nossos corações. Então o Senhor colocou lá no meu coração para falar sobre a janela da nossa alma, que são os olhos. Você já percebeu como que os olhos têm influência na nossa vida? Como você enxerga as coisas? E estudando sobre essa passagem bíblica, que eu vou ler daqui a pouco, eu pesquisei no Google sobre os olhos. E aprendi coisas que eu não sabia. É assim, a gente está sempre aprendendo, né, irmãos? Os nossos olhos, ele pisca. Você percebeu? Por que o olho pisca tanto? Quanto tempo o nosso olho pisca? Enquanto a gente está conversando daqui um pouquinho, você observa quanto o seu olho já piscou. Quando eu estou falando aqui, eu já estou percebendo quantas vezes o meu olho já piscou. Nosso olho pisca. Por que o nosso olho pisca? Olha, o nosso olho, na pesquisa, ele se movimenta, né, no olhar, e ele pisca. Porque ele pisca mais de 100 mil vezes por dia. Muito curioso isso, mais de 100 mil vezes por dia. Não é por semana, não, é por dia. Algumas pesquisas, eu fui fazendo outras pesquisas, fala que por minuto o olho pisca de 15 a 17 vezes, em outras até 25 vezes. Então, varia de quem fez a pesquisa, né? E ficou piscando o olho e contando, imagino, né? E multiplicou por horas e por dia. Por que o nosso olho pisca? O nosso olho pisca que quando ele está piscando, uma das coisas que o nosso olho precisa piscar, porque o nosso suco lacrimal, ele solta a lágrima para hidratar os nossos olhos, mas se a gente não piscar, o nosso olho não vai hidratar. Já piscou bastante ainda, já percebeu? Tenta ficar com o seu olho sem piscar. Então, se você não pisca o olho vai desidratar. Eu vi até uma figura de um olho que ficou uma semana sem piscar, ele ficou totalmente destruído. Então, pode ser uma enfermidade, a pessoa não piscava o olho. E o olho, ele pisca, que quando ele pisca, ele está tirando as poeiras que está batendo, que vem no seu olho. São as impurezas, né? Que está no ar, a impureza do ar. Ela vem até o nosso olho. Alguém já percebeu que às vezes você sente o olho até um pouquinho riscando, acúmulo de sujeira ou um tipo de lixo maior, né? Um tóxico que vem no ar e bateu no seu olho, você teve que piscar mais vezes. Irmãos, vai prestando atenção, porque isso não é apenas uma historinha. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você, amém? O seu olho é muito importante. O seu olho, você tem que piscar ele. É um ato involuntário? É, mas você pisca. Se você tentar ficar sem piscar, você vai perceber o quanto é valoroso piscar o olho. Mas é uma atitude, seja ela involuntária, mas é uma atitude que o seu cérebro manda a mensagem que você precisa piscar. Então, vamos voltar para a mensagem? Que tem a ver o que Deus está falando sobre o olho.
No livro de Mateus 6, no capítulo 22, 23, vamos abrir nossa Bíblia. Mateus 6, 22 e 23. Amém, queridos? Se, porém, diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 23, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Em outras referências, diz assim: se o seu olho for puro, haverá brilho do sol na sua alma. Olha que lindo. E se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão espiritual. Vê como que é importante como está o seu olho. Mas é muito interessante ver que Jesus, ele certamente ele escolheu esse sentido figurado do olho aqui, porque este olho que Jesus está falando não é o olho, está com o olho mau também, né? Mas ele foi muito mais além do que isto. Ele expressou esta linguagem para nos dar um ensinamento, nos ensinar o valor da vida. O valor da vida está na forma que você a enxerga. Tem um versículo na Bíblia que agora eu não estou lembrando, que diz que assim como você vê, assim o é. Não é verdade? Mais ou menos aí, é no livro de Provérbios. Então é muito importante observarmos como está o seu olhar. Como está o seu olhar? Então, quando eu comecei a estudar esse texto, queridos, eu pude perceber que a palavra olhos é o quê? Não é mais, refere muito mais em profundo o que Deus está dizendo aqui, o nosso entendimento. A forma que você, de percepção, se refere à maneira que você enxerga a vida, como eu disse, a maneira como você julga as outras pessoas. E se você enxerga a vida de forma distorcida, você vai ter problema. Você já percebeu aquela pessoa que tudo que ela olha tem alguma coisa errada? Ela não consegue olhar para uma pessoa e ver coisa boa. A primeira coisa que ela vai ver, que ela vai enxergar, é aquilo que ela pôs na cabeça, ela distorceu. Uma frase que a pessoa fala, ela já fala assim, quis dizer isto, já distorce. Você conhece gente assim? Você já conversou com alguém que quando passa alguém ou conversa alguém perto de vocês e a pessoa sai, ela já distorce tudo, que você nem viu, a pessoa fala para você? É isso, isso, isto. Olha, gente, isso pode, como uma doença, ela pode pegar. Nós temos que vigiar a janela da nossa alma. Então, quando os olhos, eles são maus, todo o corpo vai ser mau. Se você tem um olhar bom, a luz de Deus, ela vai brilhar em você, vai refletir coisas boas. Quando você vê uma coisa que você vê o lado bom, você fica feliz. Já perceberam? Que tudo que é bom traz uma alegria dentro do nosso coração, e isso flui coisas boas. Traz esperança, traz paz, traz alegria. Não é verdade? Quando você olha,
uma situação, mas você olha o lado bom. Tempos atrás, o Senhor começou a trabalhar na minha vida nessa área. Não que tudo que eu veja coisa ruim, mas nós, como cristãos, temos que vigiar. Eu não lembro mais o que eu falei com Isaac. Amor, isso foi assim, né? Fez isso por isso. Ele viu o outro lado bom. Ele falou, não, pode ter sido assim. Eu falei, não, meu amor, é muito melhor pensar assim, porque do jeito que eu pensei, eu senti que eu estou pecando. Meu Deus, me perdoa. Então, foi isto. Mesmo que não fosse, você tem que ver a coisa boa. Você precisa ver o lado bom. Porque quando nossos olhos, eles são maus, eles nos levam a pecar. Já percebeu? A pessoa que ela tem os olhos maus, ela está sempre falando mal das pessoas. Ela está sempre julgando, está sempre murmurando. Existem sérias consequências quando os olhos são maus. Ou digamos assim, que os olhos, a visão é distorcida. Uma das atitudes, às vezes algumas pessoas têm uma atitude diferente da outra. Tem uma história no livro que eu estou lendo, eu gostaria até de contar para vocês, de uma mulher que ela tinha a visão distorcida. E ela casou. E ela casou, quando ela casou, ela descobriu que às vezes quando está namorando, né, irmãos? A pessoa não vê, né? Depois que vai descobrir muitas coisas, tanto do homem com a mulher, como vice-versa. E essa mulher, ela tinha visão distorcida. Ela casou com um homem dominador, queridas, um homem egoísta. Então, o que ela começou a ver com a visão distorcida dela? Ela começou a viver completamente em função do que o marido era. E ela se fechou. Ela expressava o sentimento da visão distorcida dela, se fechando. Então, ela não discutia com ele, ela não falava os sentimentos dela, ela não dialogava com o marido dela, ele era brutão, e ela foi suportando. Até que um dia essa mulher adoeceu. Porque quando você fica com aquilo preso dentro de você e não trata, não fala, isso vira uma doença, vai transformar numa doença. O rancor, a tristeza adoece. E aí que o marido dela ficou furioso. E criou os filhos daquela mulher doente. Vocês já viram o caso assim? Que a mulher é doente, ela não sai de casa, ela não conversa com ninguém, ela é triste, ela só vive no médico. E essa mulher, no fim, ela morreu cedo, de tanta tristeza que ela carregava na alma dela, a visão distorcida. Ela via aquele homem como um monstro, então ela tinha medo do marido, ela não se abria. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa tem uma visão distorcida, e o que ela faz? Ela não se abre, ela fica com aquilo fechado dentro dela, não conversa com ninguém, não fala nem com Deus, e se fecha. Tem muita gente dentro das igrejas assim, aquilo dentro do coração, quando a visão é distorcida, você vai sempre ver uma coisa distorcida. Você vai ver a outra coisa distorcida. Já viu, na palavra de Deus, diz que um abismo chama o outro abismo. Eu sempre lembro dessa palavra. Porque quando nós não consertamos as coisas, quando está no início, ela tende a crescer e acumular e transformar numa bola de neve. E quando nós começamos a ver as coisas e não falar, não conversar também, não vai resolver nada. Não vai resolver. Por outro lado, há uma visão distorcida, onde a pessoa fala demais. Ela só olha para a pessoa e fala, você não presta. Você é isso e aquilo. Porque ela só vê a coisa errada. Não sabe perdoar, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Vê que por trás de uma situação tem um ser humano, tem um filho de Deus, tem um ser ali criado à imagem e semelhança de Deus.
Mas quando a pessoa elas tem esse coração, que tem os olhos, que tem a visão distorcida, os olhos mal, ela só vai trazer mal para si próprio, com a sua vida com Deus e para o seu próximo. Olha como que a coisa é terrível. Ela não vai só se prejudicar, mas como também vai prejudicar o outro. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Então, enxergar com os olhos bons, amados. Enxergar com os olhos bons é ver com simplicidade. É não colocar maldade em tudo que vê. Então, enxergar com os olhos bons é ter o foco no que é bom. É ver com limpidez. A maneira com que você interpreta a atitude das pessoas com você. Às vezes a pessoa te faz uma coisa e você pensa, não, ela está descontrolada, ela está nervosa. Vou manter, né, vou ficar, porque essa pessoa vai acordar. Vou orar por ela. Então, às vezes, a pessoa, ela vê uma pessoa, às vezes até mesmo comportando de uma forma errada com a gente, e a gente, às vezes, não vê esse lado. Imagina, olha aí, como que é o olhar que Deus está falando aqui, de como você tem olhado para o seu próximo, como você tem olhado para a sua vida, como você tem olhado para as circunstâncias da vida, para as situações que você tem enfrentado. Às vezes, um probleminha deste tamanho, a visão distorcida vai para um tamanho enorme do problema, e pensa, eu não vou vencer, eu nem vou lutar, porque eu não vou conseguir, é grande demais para mim. Mas Deus, Ele está aqui nesta noite para curar as visões distorcidas. Deus, Ele quer trazer para você uma visão ampliada, uma visão limpa, uma visão clara, que os seus olhos possam ser lubrificados, todo momento, limpo das impurezas, que tem colocado, trago a dificuldade que você enxergue as coisas do jeito que Deus quer que você enxergue. Quantos relacionamentos destruídos, queridos? Quantos lares, quantas famílias que estão destruídas por causa da visão distorcida? Uma pessoa dentro de casa com a visão distorcida, ela pode prejudicar e destruir a família toda, destruir o lar todo. Porque tudo que acontece, ela vê para o lado ruim e já começa a ter discussões, desentendimentos, só vê coisa ruim. Você conhece alguém assim? Eu estou falando assim porque toda família, você percebe que tem uma assim. Toda família, mas aquela pessoa, tudo que a gente fala, ela vê mal. Tenho até medo de conversar com aquela pessoa, tem que orar por ela, dentro da casa da gente. Mas nós temos um Deus, que Ele pode todas as coisas. Ele quer transformar, Ele quer purificar os nossos olhos. Porque assim como os olhos vê, assim o seu coração é. E o olho, quando ele é bom, ele traz luz. Ele te mostra o caminho melhor. Aquele que olha com os olhos bons, ele vai para o lugar certo. Ele sabe onde chegar. Não erra o seu foco, porque os seus olhos são bons. Muitas das vezes, às vezes a pessoa tem os olhos distorcidos, até mesmo de Deus. Os olhos distorcidos de Deus. Existe algo por trás disso, querido. Às vezes a pessoa que tem aquela distorção dos olhos, algo por trás tem. É uma ferida lá no passado. É a forma que foi criado em casa.
Às vezes foi a mesma coisa. Às vezes foi cobrado de forma indevida. Às vezes o pai falava: olha, Deus vai te castigar. E aquela criança, ela cresce pensando assim: Deus não é bom, Deus é castigar, e Deus castiga. E a primeira dificuldade que aquela pessoa passa na vida, na fase adulta, ela pensa: Deus está me castigando. Eu não sei o que eu fiz, Deus está me castigando, Deus castiga. A visão distorcida de Deus, ela impede o cristão de crescer. Às vezes, um probleminha, uma feridinha, uma coisa com o irmão, já fica armado na igreja. Eu não participo de mais nada. Impede o relacionamento de Deus, com Deus, fluir, impede que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus, Ele quer nos despertar nesta noite a termos uma visão ampliada, enxergar o que Deus quer nos mostrar. Deus, Ele nos ama, Ele não olha para nós com a visão do mal, Ele sempre vê que você tem um potencial, mesmo que os outros olhem para você e falem assim: não vai dar em nada, olha a moleza. Mas Deus te vê com potencial, Deus te vê com um grande propósito na sua vida. Ele quer te usar na seara. Olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, por causa de muitas coisas assim, coisas pequenas que nós colocamos, impedindo o Senhor de agir na nossa vida. O Senhor quer curar o teu coração. O Senhor quer curar os teus olhos, a tua visão, e ver que Ele olha para você com olhar de amor, de bondade, de misericórdia. E quantas vezes o diabo usa a tua mente, vem na tua mente, colocando que você pecou. E você já pediu perdão ao Senhor, você já foi perdoado, mas ele vai te acusar, porque ele é acusador. E a partir desse momento, dessa acusação, a sua visão, se você der lugar, a sua visão vai se tornar uma visão turva, uma visão distorcida do que Deus tem para você, porque Ele já te perdoou e Ele apagou as nossas transgressões. Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu para nos dar o perdão, e onde há arrependimento genuíno, o Senhor perdoa. Confessa os teus pecados e o Senhor te perdoa. E o inimigo, ele é sujo, ele vem na tua mente e fala: você já fez isso na vida, você fez aquilo. O máximo que você pode é ir lá e sentar na cadeira. Mas o Senhor tem um chamado para a tua vida. A visão que Deus tem para você é visão de águia. Voar além da tempestade, voar além do perigo, e lá de cima Ele contemplar a vitória. É assim que Deus quer para nós. Deus tem para mim e para você o reino dEle aqui na terra. O que nós oramos? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. A visão turva é muito fácil de diagnosticar, irmãos. Analisa como está a tua vida. Se nada está dando certo, tudo dando errado. A visão turva impede de você ter um relacionamento. Nenhum relacionamento vai para frente. Você não tem amigos, porque tudo dá errado. O que você tem falado, o que você tem visto, o que você tem pensado? Analisa aí um pouquinho. Enquanto isso, pensa: quantas vezes os seus olhos já piscou? Está limpando. Está limpando. Deus está limpando a janela da tua alma nesta noite. Creia e receba aí em nome de Jesus. Para que você receba de Deus a limpeza, precisa disto. Isso é o quê? Um movimento. Isso é uma atitude. Queridos, quem fica parado não sai do lugar, não cresce, não recebe de Deus, não vive.
Deus tem vida para você. Deus tem vida para nós. Perder tudo que Deus sonhou para você, tudo que Deus sonhou para nós. Por quê? Por falta de uma atitude. Por causa de uma atitude, que é movimentar. Vamos movimentar. Vamos tirar a sujeira. No livro de Salmos, nós vemos muito isto. O salmista colocando diante de Deus as suas dificuldades. O que é que tem colocado a sua visão turva? Às vezes as suas dificuldades, os teus mazelas, o que tem ferido o teu coração, coloca diante de Deus. Ele quer te curar. Ele quer lavar o teu coração, tirar as impurezas, para que você consiga enxergar mais além, enxergar com clareza. Porque quando nós temos uma enfermidade na nossa alma, uma tristeza, a nossa visão não é clara. Porque a tristeza, ela impede de que o ser humano enxergue as coisas de forma boa. Já percebeu quando a pessoa ela é muito assim, ela tem a visão turva, ela é uma pessoa triste? Ela até dá umas risadinhas de vez em quando, você vê que ela é triste. Precisa cura. Deus, Ele quando olha para a situação de uma pessoa, queridos, Ele vê, sabe como Ele vê? Ele vê com clareza, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o profundo da tua alma. Porque Deus, Ele te trata com bondade, Ele é bom, Ele é compassivo. Quando Ele olha para nós, Ele vê, filho amado, olha quanto amor que Deus tem por nós. Deus, Ele consegue ver o potencial. Você consegue ver o potencial que tem dentro de você? Você consegue? Eu sei que eu de mim nada tenho, irmãos, mas com Deus eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é uma vencedora, irmã. Você é um vencedor. Se algo tem ferido teu coração, tem ofuscado a sua visão, se coloque diante do Senhor. Fala com o Senhor. Não fique fechado. Se tem que conversar com alguém para resolver, converse. Porque muitas das vezes a pessoa não conversa, mas fica emburrado. Vocês já viram esse tipo de pessoa? Não conversa. Você fica assim, será o que está acontecendo? Porque não conversa não resolve. Então precisa, muitas das vezes, não só orar, não só falar com Deus, mas ter atitude de ir lá e conversar, para que as coisas melhorem. Deus não criou o homem, o ser humano, para viver isolado. Deus criou o homem para relacionar uns com os outros. E isso é bom. Isso traz crescimento. Quando nós unimos aqui, olha como a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, ele se manifesta em nosso meio. Mas se nós ficarmos na nossa casa, no nosso cantinho, bem naquela coisa de, não, eu vou servir a Deus aqui, vai perder muita coisa. Porque onde há unidade de fé, onde há relacionamento dos santos, união dos santos, Deus opera, Ele faz milagre, Ele transforma, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E a visão turba, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta da comunhão com os irmãos. E quando a visão turba, ela vai crescendo, a pessoa ela quer isolar. Não dá certo com ninguém, não dá certo com o vizinho, não dá certo com o colega de trabalho, não dá certo com o esposo ou com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com o pai, com o tio. E fica aquela pessoa na depressão, opressão e depressão, né? Eu não sei o que está no teu coração neste momento. Eu tenho certeza que você não está nesse estado que eu falei aqui.
mas nós precisamos ter muito cuidado de estarmos limpando a nossa visão. Limpa a sua visão, buscando no Senhor aqui, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, quando nós buscamos relacionar com Deus, peça ao Senhor, Pai, tira as escamas dos meus olhos, tira, Senhor, tudo que tem impedido eu ver o lado bom desta pessoa, eu preciso amá-la. Pai, tira, Senhor, o que está impedindo eu entender a Tua palavra nessa noite. O que está impedindo? O Senhor está falando, eu não estou conseguindo enxergar. Em nome de Jesus, seja limpa a tua visão. Tem situações na sua vida que você já percebeu, olha, realmente eu não consigo isto. A sua visão não está pura ainda, precisa te limpar. O Senhor está aqui nessa noite para limpar a tua visão. Está aqui para você ter esperança, confiança no Senhor. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Nós somos mais que vencedoras, do que vencedores, do que vitoriosos no Senhor. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós somos filhos de Deus, filho amado do nosso Pai. E o que Deus tem para nós é uma vida vitoriosa, uma vida cheia de paz, de alegria. É independente das situações, irmão, da circunstância, não vamos nos entregar. Nós vamos levantar nossa cabeça, não vamos murmurar. Vamos ver à frente, o Senhor está cuidando. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o Senhor é o Deus que provém nas nossas vidas tudo que nós precisamos. Nós estamos passando numa época de difícil, mas tem faltado alguma coisa para você? Quem é o seu pastor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É esta visão que nós temos que ter. Nós precisamos ter a visão na palavra. Onde você tem buscado? A sua visão está em quê? A sua visão está lá fora, nas coisas que você tem visto na internet, ou a sua visão está na palavra de Deus? Irmão, se nós pararmos e ficarmos olhando tudo que as pessoas mandam para a gente pelo WhatsApp, de notícia ruim, de coisa ruim, dessas coisas que estão acontecendo aí, a nossa visão ela vai ficar turva mesmo. Vai ficar turva e vão ficar na escuridão. Tem que buscar no Senhor. O Senhor é comigo, Ele é minha rocha, Ele me guarda, Ele me protege. E o Senhor me dá a vida, Ele tira quando Ele quiser. Eu sou uma verdadeira adoradora do Senhor. Eu estou aqui firme, o dia que Ele me chamar, eu estou preparada, em nome de Jesus. Que o Senhor me use. Eu quero fazer, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, enquanto há tempo. Agora nem vou na igreja. Agora eu não vou isso aqui, não vou aquilo. A casa pensar, irmãos. Eu estou falando isso, mas a gente precisa respeitar. Às vezes a pessoa precisa ser curada, às vezes a pessoa realmente não pode, né? Não pode sair, nós respeitamos, mas o Espírito Santo de Deus está falando nesta noite. Deus, Ele está mostrando, tem visão turva dentro da igreja. Tem pessoas que só olham as coisas para o lado mal, só para o lado ruim. Não posso isso por causa daquilo. Não posso aquilo por causa disso. E tudo tem uma justificativa, porque a visão, ela é só ver o mal. Quanto Deus tem feito na nossa vida. Mas se nós não dermos o nosso passo, não abrir o nosso coração para Deus, nós vamos perder as bênçãos do Senhor. Vamos passar a vida toda vivendo das migalhas. Como o filho pródigo, né, comia das migalhas que os porcos comiam. Mas o Senhor quer para ti um banquete de filho e de filha amada do Pai. É alicerçar a nossa vida no Senhor, buscar o Senhor.
Nós vamos ler aqui, olha, o livro de Mateus 25, versículo 14 a 24. É a parábola, vamos ver, 25, 14, tá, queridos? Mateus 14, versículo 25. Aliás, errei tudo, irmãos, errei tudo. É que Mateus 25. Passou dos 50, vou olhar mais. 25, 14 e 24. Diz assim, ó, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os teus bens. Um deu-lhe 5 talentos, o outro deu 2, e o outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, e o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, olha a visão turva, desceu, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e chamou para ajustar as contas com ele. Então, aproximando do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse o Senhor: sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Ele fez uma pergunta. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai para fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dente. Nós vemos aqui, nessa parábola dos talentos, Deus, Ele deu um talento o Senhor deu um talento para cada um de nós. Deus, Ele te dá o talento na medida certa. Eu não sei o talento que Ele deu para você, mas o que Deus quer de nós? Que nós venhamos multiplicar esse talento. Como? Na prática, trabalhando. Mas o servo inútil, o que ele fez? A visão turva, né? A visão distorcida, os olhos maus,
impede-nos de caminhar, de fazer o que Deus tem colocado para nós fazermos. E o que ele fez? Ele enterrou o talento, irmãos. Ele enterrou. Olha que coisa mais séria. E o pior, ele disse que Deus, ele semeia onde não tem. O que ele disse? Olha, o Senhor, olha, chegando ele, disse assim, no versículo 24, chegando por fim, o que recebeu um talento, diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi. Deus não é o severo, e Deus, em lugar nenhum, está dizendo que Deus ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Vocês já viram isso na Bíblia? Ensinamento, queridos. Outros ensinamentos. Quantas pessoas estão vivendo ensinamentos errados? Aprenderam coisas que não está na Bíblia, não está na palavra. Vocês já viram gente falando assim, tal, isso assim na Bíblia fala. Não tem na Bíblia, a pessoa está vivendo uma coisa que não tem. E tem a visão distorcida das coisas de Deus, e se torna um servo desobediente, um servo inútil, infiel. Mas o Senhor, Ele quer ampliar a tua visão para que você veja o que Deus tem para a tua vida. Ele quer limpar a tua visão para que você consiga ver o caminho, para que a luz dele venha brilhar na tua vida e que você siga o caminho que ele tem colocado nas tuas mãos. Para que o Senhor te chamou aqui nessa terra? Todos nós Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, para cada um de nós. É noite de pensarmos, mas é noite de cura. É noite de cura, é noite de arrependimento. Se você tem andado angustiado, se você tem andado tratando as pessoas com rispidez, se você não tem paciência de ouvir, a sua visão, querida, precisa ser limpa nessa noite. O Senhor quer tirar o lixo que está na sua visão, para que você veja como Deus vê, veja com amor, que você possa perdoar. A visão turva separa o homem de Deus, nos leva a pecar. A pessoa, quando ela tem os olhos maus, ela é orgulhosa, é invejosa, é murmurador, é cobiçoso, cobiça, tem o ódio aflorado, é revoltada, aquela pessoa revoltada, não perdoa, não perdoa. Porque a visão é turva. A pessoa só enxerga o lado dela. É o coitadinho, é a coitadinha. Isto impede Deus te abençoar. O Senhor quer te abençoar. Ele quer te dar um coração quebrantado, um coração amoroso, um coração que perdoa. O que passou, irmãos, passou. Quem anda vivendo só do passado é um museu. Vai lá está tudo do passado. Nós temos que olhar para frente. Perdoa, ama. Veja as coisas boas. O que você pode tirar nisso de bom e siga o que é bom. Deus falou profundamente no meu coração. Quando os nossos olhos estão piscando, Ele está limpando. Mas Deus tem uma atitude. Você precisa buscar a vida com Deus. O morto não pisca o olho, não, irmãos. Ou o doente não pisca. Ou tem uma doença no olho, não vai piscar. Mas você tem vida em Cristo Jesus. Receba a cura, em nome de Jesus. Se há uma área na sua vida que está turva, a sua visão, você não consegue ali um relacionamento, tem coisa ali que está sempre se estrepando. O diabo tem colocado brecha, você tem dado brecha, o diabo tem entrado ali nessa área da sua vida. Mas o rio da água viva, ele corre do trono de Deus para te trazer a cura. E quando nós amamos, o amor é fluido.
o amor, ele invade, ele inunde os corações, ele traz a luz, ele traz cura. Vidas são transformadas através do nosso amor, do amor de Deus que flui em nós. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, querido. Sabe como Deus te vê agora? Como filho amado. Deixa Ele tirar a sujeira. Deixa Ele limpar.